Bom dia, nesta manhã gostaria de pregar sobre os 7 selos. A Bíblia existe em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. E começa a voz bradar dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ninguém no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos e alados, não tinha ninguém que se achasse digno de abrir o livro, de o ler, nem de olhar para ele. Na terra, príncipes, poderosos, tribunos, não havia ninguém que se achasse digno. Debaixo da terra também não havia ninguém. E quem era digno? Debaixo da terra que não havia ninguém mesmo. Queridos, quem era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro foi colocado nas mãos do Cordeiro. O Cordeiro representa Jesus Cristo. Jesus estava abrindo o livro um por um, desatando cada selo do livro um por um. Os selos do livro, quando são desatados, representam o final da história humana. Jesus, ele sempre está presente com a sua igreja. Jesus não abandona a sua igreja. E no capítulo 6 começa a desvendar essa revelação. Quando a Bíblia diz que abriu o primeiro selo, ouvi a voz do primeiro animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava em cima dele tinha um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Veja que este cavaleiro, ele não pode ser Jesus. Ele tinha um arco, mas não tinha flechas. Ele não tinha coroa, ele recebeu coroa. O cavaleiro do capítulo 6, para que possamos entender, é diferente do capítulo 19. O cavaleiro do capítulo 6 estava sozinho, mas o cavaleiro do capítulo 19 tinha um numeroso exército. O cavaleiro do capítulo 6 era anônimo, mas o cavaleiro do capítulo 19 se chamava Justo e Fiel, julga e peleja com justiça. O cavaleiro do capítulo 6 estava no início da grande tribulação, mas o cavaleiro do capítulo 19 estava no final da grande tribulação. O cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo, mas o cavaleiro do capítulo 19 é Jesus Cristo, que vem forte, poderoso, imbatível na batalha. Ninguém pode impedir o operar do Senhor quando ele voltar na sua segunda vinda. Na sua segunda vinda, o Senhor voltará com os seus e para os seus. Com os seus, com a igreja que foi arrebatada, e para os seus, com aqueles que ficaram na grande tribulação e conseguiram ainda viver uma vida perante a Deus, se voltaram ao querer do Senhor e renunciaram o império do anticristo. E os selos começam a ser desvendados um por um. O cavalo branco representa o anticristo. O seu governo será um período de 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz,
de guerra, de mortandade, mas depois de 3 anos e meio, ele se revelará como o anticristo, como um falso Cristo. E aí a guerra, a mortandade, a peste, a fome começará a se instalar sobre a face da terra. Por isso que nós temos que viver uma vida em santidade, para no dia do arrebatamento do Senhor Jesus estejamos nos ares, estejamos com Cristo eternamente. Enquanto aqui na terra vai estar um período cruel, nos céus todos que foram arrebatados receberão as bênçãos do Senhor. Haverá as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro serão um memorial. Nós iremos celebrar com Cristo. Cristo irá preparar um banquete para a sua igreja. Por isso que a igreja de noite tem que clamar: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O início da grande tribulação. A igreja não estará mais na terra, mas a igreja estará nos céus, louvando, exaltando, bendizendo o nome santo do Senhor. E o texto vai dizer: tendo o cordeiro aberto o segundo selo, ouvi a voz do segundo animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo vermelho, e o que estava sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. O período do anticristo será um período de mortandade, de tristeza, de ruína. Interessante que o terceiro cavaleiro foi um cavalo preto e ele tinha uma balança na mão. Balança é porque na grande tribulação os alimentos serão pesados, haverá falta de alimento. E a Bíblia diz que não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho eram 2 produtos caros, por isso que não poderia ser danificado na grande tribulação. Todos que irão passar pela grande tribulação irão sofrer imensamente, pois não haverá alimento. Os alimentos serão pesados e serão muito caros. A Bíblia diz que é uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Uma medida de trigo por 1 denário, o denário era a quantidade de dinheiro que recebia um trabalhador por um dia de trabalho. Então imagine o quanto será difícil viver na terra. O período da grande tribulação será um período cruel, será um período horrendo, mas Jesus conta com cada filho seu para ser pregoeiro da justiça, para viver proclamando o Evangelho de Cristo até que Jesus venha. A igreja não pode parar, a igreja não pode desistir, a igreja tem que continuar adorando, exaltando, bendizendo, enaltecendo a Jesus. Quem enaltece a Jesus faz o querer de Jesus, proclama o Evangelho, vive uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, de entendimento para fazer o querer do Senhor. E tendo aberto o 4º selo, o seu cavaleiro tinha o sobrenome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para que matasse a 4ª parte da terra, com espada, com lança, com as feras da terra. Queridos, quando a Bíblia Sagrada diz
Quando foi aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Na grande tribulação, a Bíblia relata que as almas que foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. O sangue dos mártires Deus irá recompensar. Cada mártir irá ressuscitar e o Senhor tem galardão para cada filho seu que proclamou a sua mensagem, que viveu uma vida em santidade, que viveu uma vida perante o seu querer. Chou naraya surité, ple canchorimite revase. Deus não esquece o seu povo. Deus sempre está contemplando a sua igreja. Não importa, queridos, se vivemos uma vida triste, podemos viver neste mundo triste, mas Jesus é a nossa alegria. Ele nos alegra nessa terra e irá nos alegrar no porvir, porque Jesus não abandona o seu. A Bíblia vai dizer que, tendo aberto o sexto selo, o sol tornou-se negro como um saco de silício, a lua tornou-se em sangue, as estrelas dos céus caíram como os figos verdes são abalados por um forte vento. Queridos de Deus, todos os acontecimentos que o Senhor profetizou no Apocalipse, alguns já se cumpriram e outros se cumprirão. Imagine, o sol escurecerá, a lua irá se tornar negra como um saco de silício, e as estrelas do céu cairão como os figos verdes, abalado por um forte vento. Houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se em sangue. E as estrelas dos céus caíram como um figo verde, abalado por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e todo rico, todo poderoso, todos os tribunos, esconderam-se nas cavernas. E todos os reis da terra, e todo grande, e todo livre, e todo tribuno, e todos os servos, esconderam-se na caverna e nas rochas das montanhas. Estavam escondidos também todos os servos e todos os livres. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconder-nos da ira daquele que está assentado sobre o trono, porque é chegado o dia da sua ira. Quem poderá resistir? No capítulo 9, a Bíblia vai dizer que houve silêncio no céu por meia hora. O silêncio no céu por meia hora mostra que Deus iria executar os atos finais. Para Deus desvendar os atos finais, precisou primeiro vir um silêncio no céu, que todos ficassem atônitos, não perplexos nem atônitos, mas ficassem esperando os atos gloriosos de Deus, porque todos os salvos esperam o querer glorioso do Senhor.